No Mitologia de hoje, eu vou falar sobre os filhos bastardos de Zeus. Mais especificamente os do Olimpo, né? Porque se fosse pra falar de todos eles, ia levar o dia inteiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer para iniciar esse tópico é identificar exatamente quem são os bastardos do Olimpo. E para quem não sabe, um bastardo é qualquer pessoa que tenha nascido fora de um casamento, seja por um ato de infidelidade ou simplesmente porque os pais não tinham se casado ainda. E com essa informação em mente, a gente pode começar a analisar os membros do Olimpo. Primeiro, vamos tirar Zeus e seus irmãos, porque o objetivo é achar os bastardos dele. Na sequência, a gente tem Atena, que foi concebida durante o primeiro casamento do rei do Olimpo. Então, já não é bastardo. Aí, após o suposto falecimento da mãe dela, Zeus se casa com a deusa Hera e eles geram Ares e Hefesto, mais dois fora da lista. E agora as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque a origem de Afrodite tem duas versões. Homero, o primeiro grande autor da mitologia grega, disse que ela era filha de Zeus e Dione, fazendo dela uma bastarda. Mas a versão mais conhecida é a de Hesíodo, que diz que ela nasceu da espuma que surgiu quando o saco castrado de Urano caiu no mar. Bizarro para dizer o mínimo. E por mais que eu goste da primeira versão de Homero, para simplificar eu vou tirar ela da lista também. E assim restam os 4 indiscutíveis bastardos do Olimpo. Mas como eu já contei a origem do Dionísio na história do Midas, eu vou tirar ele também. Pronto, agora sim. No Mitologia de hoje eu vou falar da história dos irmãos Apolo e Ártemis, e de brinde eu vou contar a origem de Hermes também. Vamos lá! Para começar, Apolo e Ártemis são irmãos gêmeos, bivitelinos obviamente, filhos de Zeus com Leto, a deusa da modéstia e da maternidade. E como já é de praxe, Hera, a rainha do Olimpo, ficou furiosa quando soube dessa gravidez. E para tentar impedir que mais bastardos de seu marido nascessem, ela enviou Piton, uma monstruosa serpente atrás de Leto, para devorá-la antes que pudesse dar à luz. E com isso, a deusa grávida passou a ser perseguida pela criatura onde quer que fosse. A vida dela se tornou constantemente fugir. Até que quando já estava próximo do fim da gestação, ela encontra um esconderijo na ilha de Delos. E lá, se prepara para dar à luz. Porém, o sofrimento dela ainda não tinha acabado. Pois Hera, percebendo que Piton havia perdido o rastro da gestante, proibiu sua filha Ilítia, a deusa do parto, de auxiliar o nascimento dos gêmeos, mesmo esse sendo o seu trabalho divino. E por causa disso, o parto de Leto foi longo e agoniante, durando 9 dias de sofrimento. Mas após todo esse período de tormento intenso causado pela rainha do Olimpo, ela pôde finalmente segurar em seus braços seus filhos Apolo e Ártemis, sendo que ela viria a se tornar a deusa da caça, e ele, o deus da música, da luz, dos oráculos, da verdade, da profecia, da cura, das doenças, da poesia, do arco e flecha, o iniciador dos jovens do mundo dos adultos, da beleza masculina, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio, da razão, e também visto como uma divindade solar. Pra que se contentar com pouco, né? E aí já entra naquela velha discussão de quem é o verdadeiro deus do sol. E eu até já fiz um vídeo sobre isso. Mas, resumidamente, a divindade solar original é o nosso querido Hélio, que com o passar do tempo e de vários autores, teve muitas de suas características atribuídas a esse deus do Olimpo. Tanto que a ideia de Apolo voar numa carruagem iluminada e a representação dele com raios de luz em volta da cabeça simbolizando o sol, ambos conceitos originalmente associados ao deus Hélio, só vieram na época do Império Romano. E uma associação semelhante também aconteceu no caso da deusa da lua, entre Selene e Ártemis. Mas agora voltando à história principal. Quando o jovem Apolo ficou sabendo da serpente que tentou devorar sua mãe, ele ficou revoltadíssimo e decidiu que não ia descansar enquanto não arrancasse o couro dessa criatura. E depois de um bom tempo procurando, ele descobre que o monstro habitava as profundezas do Monte Parnaso, na cidade de Delfos. Então, o jovem furtivamente se infiltra em seu esconderijo e imediatamente mata a serpente com suas flechas, assumindo o domínio sobre o local. Mas a parte interessante é que em uma das encostas dessa montanha havia um santuário, que tinha sido construído em cima de uma fenda interligada ao esconderijo da criatura. E quando ela morreu, sua carcaça em decomposição começou a exalar um vapor mágico que rapidamente subiu à superfície. E através dele, as sacerdotisas desse templo, que passou a ser conhecido como o Templo de Apolo, começaram a ter visões do futuro, podendo até prever acontecimentos, surgindo assim o Oráculo de Delfos.
E agora uma curiosidade. Essas sacerdotisas que aconselhavam o povo com suas visões, conhecidas como Pitches, realmente existiram. Tanto que o historiador grego Plutarco, que viveu um bom tempo em Delfos, e inclusive foi um sacerdote do templo de Apolo, descreveu como era o transe profético das Pitches, e até características do vapor, como seu cheiro, que segundo ele era semelhante a um perfume. Mas foram só muitos séculos depois que um grupo de geólogos e químicos que estudaram a região confirmaram a existência de substâncias tóxicas provenientes de uma fenda naquele local. E as informações que eles descobriram batiam com a descrição de Plutarco, tanto na questão do odor agradável, como também nos efeitos alucinógenos que eram causados. O toxicólogo Spiller, que trabalhava com adolescentes usuários de drogas, descobriu vários paralelos entre o estado de transe das Pitches e o relato dos jovens que ficavam agitados ao inalar substâncias como cola e thinner. Traduzindo, as Pitches estavam tudo chapada. Mas chega de falar sobre a vida real, a gente tá aqui para discutir sobre seres fantásticos que não existem. Ártemis, ao contrário de Apolo, que era extrovertido e festeiro, preferia uma vida mais reclusa na floresta. O que não significa que ela era tímida, pelo contrário, ela era muito confiante. E um exemplo disso foi quando ela, ainda criança, foi de encontro a seu pai Zeus e disse que tinha uma lista de pedidos para fazer. Sendo os principais deles, receber um arco e flechas melhores que do seu irmão, ter um grupo de seguidoras que acompanhariam em suas caçadas, e o mais curioso deles, se manter virgem para sempre. Esse último eu gosto de imaginar que foi para dar uma alfinetada no pai dela, sabe? Você é um safado promíscuo e eu quero ser diferente de você. E com isso, Zeus, admirado pela coragem e imponência de sua jovem filha, aceita realizar os seus desejos. Ao contrário do arco de Apolo que havia sido feito por Hefesto, o de Ártemis foi criado pelos Ciclopes, os ferreiros exclusivos do rei do Olimpo, sendo eles os responsáveis por forjar seus raios. E quando cresceu, ela passou a ter um grupo de seguidoras que, assim como ela, fizeram um voto de castidade e que a acompanhavam em suas caçadas, sendo a principal delas Calisto, filha do rei Licaão, que, como curiosidade, ficou conhecido como o primeiro lobisomem, e por isso o termo licantropia. E em relação ao último pedido, até onde vai a mitologia grega, Ártemis permaneceu casta. O que é engraçado quando você compara com o Apolo, que teve uma porrada de casos amorosos. Então, tudo isso serve para mostrar como esses dois têm personalidades extremamente diferentes e conflitantes. E aí, mana? Você viu minha lira? A última vez que eu vi, ela tava no salão principal. Apolo, se você continuar usando óculos escuros, as pessoas vão descobrir que você não é o verdadeiro deus do sol. Sim, falou a deusa da lua. Eu não sou a deusa da lua e você sabe disso. Eu sempre defendi os direitos do tio L e da tia Selene. Mas os humanos insistem em associar a gente com isso. Se você não quer aproveitar, o problema é seu. Você é um playboyzinho mesmo, né? Se aproveita de qualquer coisa só pra fazer fama com a mulherada. E você adora se pagar de santinha, a virgem da floresta. Mas você não me engana. Eu sei o que você faz com as suas seguidoras quando vocês saem pra caçar. O que você tá querendo insinuar? O que eu tô dizendo é que você é virgem, porque não dá pra perder a virgindade só na tesoura. Oh, carai! E ainda nessa área de relacionamentos e amizades, a gente pode citar Daphne, por quem Apolo se apaixonou, mas não foi correspondido, e Jacinto, que foi um amigo muito próximo dele. E eu sei que algumas pessoas dizem que eles eram mais do que amigos, mas aí é como eu sempre digo, se for na broderagem, não tem problema, é só não olhar no olho. Já no caso de Ártemis, a gente tem Ório e Hipólito, os únicos homens que a deusa da caça considerou dignos de acompanharem em suas caçadas. Porém, ambos acabaram sendo tragicamente assassinados. E um outro caso interessante foi quando dois gigantes aparentemente imortais decidiram sequestrar deusas do Olimpo para se casarem, sendo uma delas Ártemis. E se tem uma coisa que ela detestava, era macho dando em cima dela. E a parte do sequestro era ruim também. Então o que ela fez foi o seguinte: depois de espionar eles por um tempo, ela descobriu que os únicos capazes de matarem esses gigantes eram eles mesmos. E por isso, discretamente ela se transformou em uma corça e pulou entre os dois. E com isso, os gigantes, na ânsia de caçar essa criatura majestosa, atiram suas lanças e acidentalmente acertam um ao outro, resultando em suas mortes. E agora que a gente já falou sobre os gêmeos, tá na hora de conhecer um pouco sobre o nosso querido motoboy do Olimpo.
Hermes é filho da ninfa Maia e neto do titã Atlas, sendo ele o deus dos viajantes, do comércio, dos atletas, portador das sandálias aladas e mensageiro do Olimpo. E fora isso, ele sempre foi um cara muito criativo. Tanto que quando ele era criança, ele pegou um casco de jabuti, juntou com outros itens da natureza e criou a lira. Instrumento esse que ele usou para fazer a sua primeira traquinagem divina. Porque pra quem não conhece, Hermes era um deus extremamente zoeiro. Sem falar que ele também era o padroeiro dos ladrões. Então, ainda na infância, ele decidiu que iria roubar o rebanho sagrado de seu irmão mais velho, Apolo. E o que ele fez foi o seguinte: quando ele viu que ninguém estava por perto, Hermes usou sua lira encantada para atrair o gado em sua direção. E para disfarçar o furto, ele calçou suas sandálias ao contrário e fez as vacas andarem de costas, para que as pegadas apontassem para o lado errado e com isso confundir o irmão quando ele descobrisse o desaparecimento. Hermes! Oi! Cadê o meu rebanho? Que rebanho? O que você roubou? Eu não sei do que você tá falando. Hermes, eu segui as pegadas. Mas pra que lado elas estavam indo? Elas vão da entrada da sua caverna em direção ao meu terreno. Então, a não ser que minhas vacas tenham voado até aqui, voltado ao meu campo e aí ficado invisíveis, elas estão aqui com você. Não tão não. Hermes, tá cheio de estrume na frente da tua caverna. Não tá não. Hermes, eu vou te dar uma última chance de confessar. Hermes? Eu ainda pego esse moleque! Aí, no fim das contas, Apolo consegue encontrar o ladrãozinho fujão e, como pedido de desculpas, Hermes dá sua lira encantada de presente para o irmão. Item esse que se tornou um dos principais símbolos do deus da música. E percebendo a boa intenção de Hermes, Apolo dá ao irmão o caduceu, um cajado mágico que passou a ser fortemente vinculado ao deus mensageiro e que hoje, junto à flor de lis, é símbolo da pedagogia. E com isso, concluímos o vídeo sobre os bastardos de Zeus. Lembrando que esses são só os do Olimpo, porque ele teve muito mais. Principalmente com as mortais. Sendo que um desses bastardos semideuses viria a se tornar o herói mais conhecido da mitologia grega. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem não conhece, esse é o Mitologia, onde eu conto as grandes histórias da mitologia, mas sempre levando pra comédia. E pra quem quiser ver mais, o link da playlist tá na descrição. Até a próxima!